Amém, queridos? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Na última vez que eu estive aqui, eu expus Efésios, capítulo de número 2. Hoje, eu quero ver com vocês Mateus, capítulo de número 10. Reconhecidamente, Efésios é um texto mais difícil de nós trabalharmos e nós tivemos o privilégio de tratar desse texto. Mateus 10 é um texto um pouco mais familiar para todos nós, então eu acho que é um pouco mais sincero dizer que nós já temos um certo domínio do contexto dos evangelhos, por sermos apaixonados pela história de Cristo. É possível que você tenha lido esse texto algumas vezes. Então, verdades que esse texto traz à tona, você já conhece de memória. Então, eu quero refrescar a sua memória nessa noite. Também quero desafiar você a pensar nesse texto como o preço a ser pago pelo discipulado, ou o preço a ser pago pelo discípulo de Cristo. Essa é a temática do capítulo 10. O que significa andar com Cristo? O que significa ser discípulo de Cristo? Se há um tema que pode ser o tema geral desse capítulo, é o discipulado custa caro. Se assemelhar com o nosso Senhor custa um alto preço. E eu queria revisitar esse texto para que a gente possa refrescar na nossa memória o alto preço que é ir após a Cristo. Não é uma vida de facilidades, e o Senhor nunca nos prometeu isso. Talvez isso nos seja prometido por alguns púlpitos, por alguns pregadores, quem sabe por até alguns coaches modernos, que assumem função de pregador e que tentam suavizar a mensagem ao gosto do freguês. O Senhor Jesus nunca suavizou a mensagem. Ele tratou o discipulado de forma radical. Não existe meio discípulo, meio seguidor. Existe aquele que é discípulo e que custa até o último centavo da sua vida ser discípulo de Cristo. Te custa as coisas mais preciosas da sua vida ser discípulo de Cristo. Eu queria que você, comigo em Mateus capítulo 10, fosse para o versículo de número 5. Enquanto você localiza na sua Bíblia, eu queria lembrar que no capítulo de número 9, o último versículo do capítulo de número 9, o próprio Senhor Jesus faz uma observação sobre a seara do Senhor, sobre os campos e sobre a necessidade de obreiros. E o Senhor Jesus, então, dá uma orientação que é: orem ao Senhor da seara para que Ele envie mais trabalhadores. É assim que termina o capítulo de número 9. Orar para que o Senhor, rogar para que o Senhor envie mais trabalhadores. E a resposta está nos primeiros versículos do capítulo 10. Veja, o texto não está desafiando eu e você a orar em si mesmo. A verdade do texto é para que aquele povo, que era o povo de Deus, a quem o Messias estava sendo revelado, ore para trabalhadores. E a resposta está no capítulo 10, irmãos. A resposta da oração é Deus dando a Cristo os 12 discípulos que iriam caminhar com ele durante toda a jornada do seu ministério terreno. E essa é a resposta do capítulo 9. Mas no capítulo 10, o Senhor chama os 12 e os alerta sobre o alto preço do discipulado. Versículo 5 começa dizendo assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Vamos para as instruções do mestre. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritano. Vamos para a primeira observação aqui, antes de nós irmos para o versículo seguinte? Para a gente ir etapa a etapa no texto. O que o Senhor Jesus está dizendo aí? Existe no reino uma promessa que foi dada. Ser discípulo de Cristo no chamado dos 12 não é ir para onde se quer ir, é ir para onde o Senhor está enviando. E isso tem desdobramento muito sério, porque a promessa foi dada a Abraão. E foi dado à descendência de Abraão. Então Cristo está alertando sobre prioridades no anúncio da mensagem. Naquele momento da encarnação do Verbo, nos 3 anos de vida de Jesus com seus discípulos, priorizem a pregação do Evangelho aos filhos da herança, aos filhos da promessa. É isso que está sendo falado. Como se isso se aplica à vida da igreja? Irmãos,
nós devemos entender que discipulado, andar com Cristo, caminhar com Cristo, não é ir para onde nós queremos ir. É ir para onde o Senhor nos manda ir. É estar sobre o comando de. Cristo é identificado no Novo Testamento como o kefalia. O que significa isso em grego? Significa que ele é o cabeça da igreja. E como cabeça não tem ninguém comparável a ele, ele está acima de todos os demais. Ele que rege o corpo, ele que coordena o corpo. Esse corpo não tem muitas cabeças, esse corpo tem um cabeça só. E a ordem vem do cabeça, e o cabeça é ungido, e quando o cabeça é ungido, todo o corpo é ungido. E quando o cabeça ordena, todo o corpo age em obediência ao cabeça. Ser discípulo de Cristo significa renuncie sua profissão. No caso dos discípulos, deixe o barco. Renuncie do jeito que você fazia. Renuncie da forma que você fazia. Renuncie às suas convicções de lançar a rede do lado de cá do barco. E sobre a autoridade do mestre, lance a rede do lado de lá do barco. Ser discípulo significa deixar para trás certezas e convicções de uma vida estruturada segundo os próprios valores. E não tinha nada pecaminoso em estruturar uma vida em valores e princípios que você acreditava. E na cultura judaica, estes princípios e valores vinham da palavra. Mas agora o cabeça chega. E o cabeça tem a primazia. E ele chama quem quer. E ele rejeita quem ele quer. Veja, irmãos, discípulo de Cristo não é todo aquele que quer ser. Discípulo de Cristo é aquele que ele chama para ser. Existe uma exclusividade da pessoa de Jesus. Diga assim comigo, Jesus. Irmãos, deixa eu só dizer uma coisa. Eu não gosto de mandar ninguém dizer nada. Mas eu quero que você grave isso daqui. Por isso que eu vou pedir para você dizer. Ok? Diga assim comigo, Jesus é incomparável. Deu para entender isso? Grava isso no seu coração. Ele é o cabeça e para onde ele mandar ir, a igreja deve. Os discípulos estão sendo desafiados pelo Senhor. E a grande missão do discípulo não é venha, mas depois de vir, são dois paradoxos no Evangelho. Primeiro você vem, você é atraído a Cristo. Mas depois de vir atraído a Cristo, você deve ir. A missão do discípulo não é ir para onde o seu coração se move, mas é ir para onde o mestre determina que se vá. Agora, vamos para a segunda orientação. No versículo de número 6, o Senhor diz assim, mas dê preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 7, e à medida que seguirdes, o que é para fazer? Irmãos, ser discípulo de Cristo é ir para onde o mestre chama, e ser discípulo de Cristo é pegar a mensagem do mestre, não é criar uma nova mensagem, não é mudar a mensagem, não é adaptar a mensagem, não é dizer a mensagem era para aquela época desse jeito, pastor, hoje ofende falar assim. Irmãos, ofenda, que quem quiser ser ofendido, que se sinta, seja bem-vindo à fila dos ofendidos. O evangelho tem que esmagar o coração depravado e pecador. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, ele é o escândalo estampado na cruz. Os discípulos devem se apropriar da mensagem do mestre e eles devem replicar a mensagem do mestre. Sabe o que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo em grego significa literalmente mensageiro. E não aquele que cria uma mensagem para entregar, mas aquele que porta uma mensagem. Ele já recebeu a mensagem. Agora a função é entregar a mensagem. E no caso que Jesus está orientando os seus discípulos é entregue para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque lembra que quando Jesus observa as ovelhas de Israel, eles a olham, eles a vê como aqueles que estão andando sem ter pastor, e ele tem compaixão delas. Então a ação de Jesus é enviar os discípulos
para aqueles com qual ele tem compaixão. Seguindo aí no texto, versículo de número 8. Curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebedes, de graça dai. Outra prioridade do reino. Os discípulos de Cristo estão a serviço de Cristo, proclamando as verdades do reino, Basileia tuteu, verdades do reino de Deus. É isso que o discípulo tem que fazer, proclamar essa verdade. E o impacto da chegada do rei, o rei está ali, ao lado deles. Quando o rei está presente, irmãos, acontece coisa como nunca aconteceu. Lembra quando os discípulos de João Batista vão saber se Jesus é realmente o que era o prometido, era o esperado? E ele aponta para os sinais. E há um reconhecimento. Ele é o Cristo. Porque coisas que nunca aconteceram na história de Israel estão acontecendo. Sai demônio de tudo quanto é lugar. E eles reconhecem quem está assumindo o controle. É o Filho de Deus. Vieste nos atormentar antes do tempo. É o Filho de Deus que está diante deles. Porque Jesus está fazendo aquilo que o primeiro representante de toda a raça humana perdeu no Éden. Ele está assumindo o senhorio de todas as coisas, de todas as esferas da cultura, da sociedade. Ele está assumindo, o governo está em suas mãos. Promessa dada lá em Isaías, não é? O governo está sobre os seus ombros. Ele está assumindo o controle sobre todas as coisas. Por isso ele dá ordem à tempestade, e a tempestade cessa. Por isso que ele repreende, e as ordens da organização natural deste mundo se sujeitam a ele. Porque eles reconhecem quem está dando a ordem. Não é qualquer pessoa, é o mestre. O mestre chama, o mestre ordena, e os discípulos replicam os valores do reino, onde quer que eles estejam. Eu queria que você lembrasse comigo que isso não é algo diferente do que Deus já tinha feito com os seus discípulos dentro da antiga aliança, na expectativa do Cristo prometido. Lembra lá na antiga aliança, em Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 4? O Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a sequência do texto é, fale isso, ensine isso na sua casa, na sua mesa, assentado. Lembre-se das verdades do Evangelho e proclame às futuras gerações. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Sabe por que muitos lares hoje estão destruídos? Mesmo de lares de pais que conhecem a aliança de Deus. Porque nós somos ótimos em conhecê-lo, mas somos péssimos em proclamá-los. Somos guardiões da verdade na forma pessoal, mas somos péssimos transmissores dos valores que temos às futuras gerações. Israel passava por isso. Uma geração temia ao Senhor, mas tinha outra que vinha que nunca ouviu falar de Deus, que não conhecia o Deus da aliança. Como pode, meus irmãos? Alguém que conhece as verdades de Deus e entrega os seus filhos a um sistema educacional, a um sistema cultural corrupto e perverso, e não pastoreia o coração dos seus filhos, mas entrega os seus filhos aos lobos. E aí quando ele retorna para casa, cheio de princípios e valores estranhos à aliança e ao reino de Deus, nós não temos tempos para supervisionar o que está sendo plantado naquele coração. Os herdeiros do reino devem fazer de forma distinta. Devem plantar a semente do reino e devem policiar se os valores do reino estão sendo guardados da forma correta, mas também devem proclamar esses valores do reino. Uma igreja que guarda essa doutrina é uma bênção, não é verdade? Você tem uma certeza que vai ser pregado o evangelho e você não tem dúvida que de lá vai sair uma boa mensagem. Que bênção, irmãos. Mas é péssimo quando a igreja que guarda uma boa doutrina não vive ela. Quando ela tem a ver com o púlpito, quando ela tem a ver com o salão onde nós nos reunimos, o templo onde nós nos reunimos, mas ela não tem a ver com a vida que vivemos.
Há uma desassociação entre aquilo que alimentamos o nosso espírito e aquilo que vivemos na prática da vida diária. Isso é um evangelho doentio. O evangelho impacta todas as áreas da nossa vida e é impossível ignorar que aqueles que são chamados discípulos de Cristo não tenham o evangelho permeando todas as áreas da sua vida, trazendo o desejo de renúncia onde a vontade da carne ainda prevaleça, para que todas as áreas da vida sejam submissas ao governo e ao senhorio de Cristo. Vamos prosseguir? Versículo de número 9. Aí é um desafio, né, irmãos? Dá uma vontade de a gente olhar para esse texto e falar assim, vamos pular esses versículos aqui, vamos para os outros. Porque agora parece que entra naquilo que a gente sabe fazer tão bem. O texto diz assim, não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O que o mestre está ensinando aqui? Que o discipulado radical custa entender que toda a provisão necessária para a jornada do discípulo de Cristo vem das mãos do próprio Senhor que o chama. Vou repetir. O sustento para você, para os discípulos do primeiro século e para a igreja que virá nos próximos anos, continuará vindo das mãos provedoras de Deus. E que péssimo é quando nós achamos que conseguimos prover melhor que Deus. E que péssimo é, irmãos, quando achamos que Deus não é suficiente para cuidar das nossas necessidades. Será que os discípulos tiveram momentos de privações? O Senhor não tinha nem onde reclinar a cabeça, não é verdade? Havia momento em que, apesar de se ter algum recurso para comprar pão, se estava em lugar que não tinha pão para comprar. Estava distante. Havia momentos em que o sobrenatural de Deus estava presente para fazer com que a provisão chegasse aos seus filhos e aos seus discípulos. Deixa eu assumir 2 princípios inerentes a esse texto aqui. Em primeiro lugar, Deus não ignora os fatores naturais que Ele coloca à nossa frente como meio de provisão dEle para as nossas vidas. Então, não deixe de fazer aquilo que o Senhor tem posto diante de você para que seja feito. Empenhe todos os seus esforços e seja o melhor profissional que você puder ser. Mas não confie naquilo que você está pondo nas suas mãos, como sendo isto o provedor da sua vida. Uma empresa pode falir, meus irmãos. Conheci pessoas há anos atrás, quando a bolsa de valor teve um quebra, que tiraram a sua própria vida. Porque a sua confiança e a sua esperança estava depositada em todo um sistema lógico financeiro, onde eu sei muito bem e eu domino muito bem, e eu nunca vou perder e tenho expectativas de ganhos futuros muito aumentadas. Mas deixou de olhar que o provedor, que governa sobre todas as coisas, e que tem domínio para o sim e para o não, que faz vir chuva sobre quem quer e privar aquele a quem Ele quer. É o Senhor que domina sobre todas as coisas. Amém? O apóstolo Paulo, você já leu o texto, já foi falado aqui certamente. Quando o apóstolo Paulo diz assim, posso todas as coisas naquele que me... Você leu o texto antes? Deu uma olhada lá? Lê os versículos anteriores. Você vai perceber tudo que ele passou por ser um discípulo radical do Senhor. E você diz, não é assim que a gente tem usado o texto. Por quê, irmãos? Porque a gente tira o texto do contexto e coloca o texto dentro da utilidade da nossa vida e diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, como sendo um mantra de positividade para alimentar um espírito amedrontado. E na verdade o texto não é para isso. O texto está falando, você pode ter privações, dificuldades, dores, enfermidades, abandono de amigos, alguns companheiros de jornada podem te deixar pelo caminho, pode passar por açoites, pode passar por cadeias, por algemas. O discipulado radical faz você dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E na convicção de que o Senhor me fortalece. Passar por todas as coisas
significa, eu me assemelho ao meu mestre. E aquele que toma o caminho do discipulado sabe que algumas coisas ficam pelo caminho. Nós vamos continuar ainda no texto e você vai ver algumas coisas duras que o Senhor Jesus falou que ficariam pelo caminho, por um posicionamento de discipulado radical, por uma identificação com o mestre. Muitas vezes nem o lar acompanha. Aquilo onde você coloca toda a esperança e convicção se vira contra você. Aquele que você acha que te defende passa a te perseguir, porque as verdades do reino não se amoldam às verdades do mundo. Seguindo ainda, irmãos, versículo 11. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não a for, torne para vós outro a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saia daquela casa, daquela cidade, e sacudi o pó dos vossos pés. O que Jesus está ensinando aqui para os discípulos? Existe uma missão de ir onde estão os perdidos. Quando você chegar na cidade onde os perdidos estão, vocês irão proclamar as verdades. Irão inquirir se há pessoas dignas naquela cidade, pessoas que vivem nos princípios do reino de Deus, se hospedem na casa dessas pessoas. Se eles te receberem, fiquem com eles, até você sair de lá. Não é para ficar mudando de casa em casa. Uma casa melhor se abriu. Outra casa mais nobre se abriu. Não fique à procura de favores humanos, mas tenha fidelidade para com Deus, que abre portas e fecha portas. Se o Senhor abriu, permaneça lá. Agora, o princípio maior está num ato que se repete em Atos capítulo número 10, versículo 51. Esse ato de reconhecer lugar digno é aquele que recebe a palavra. E olha o elo que Jesus faz. Ele vai dizer isso no final do texto. Aquele que recebe um profeta na condição de profeta, recebe o galardão de profeta. Aquele que pega um pequenino desses discípulos e serve a ele um copo de água, que quer que seja, a mim me recebe. Quem recebe um discípulo de Cristo recebe a quem, irmãos? A Cristo. Então essa pessoa, ao hospedar um discípulo, quem ela está recebendo? A unidade da igreja com o seu mestre faz que, ao receber uma parte da igreja, os representantes da igreja, os discípulos de Cristo, você está recebendo o próprio mestre. Por isso que hospitalidade é uma obrigação cristã. É um dever. Se você não vive a prática da hospitalidade, você precisa rever os seus conceitos de relacionamento. Em toda a parte da igreja do Antigo Testamento, você vê homens passando por cidades e sendo hospedados por famílias. Mesmo em cidades muito perigosas, os homens de Deus que estavam naquela cidade, ou que eram mais nobres do que os homens corruptos, acolhiam os homens de Deus. E algumas pessoas que acolhiam nem tão nobres eram assim, mas tinham certeza do que estava se fazendo era por causa da ordem do Senhor. Percebe a diferença de andar por onde eu quero, do jeito que eu quero, sem compromisso, e andar nas convicções do Senhor? Agora, olha o final do versículo que nós acabamos de ler. Se receber, você fica. Se não receber, você sai. E saindo daquela cidade, você sacode o pó dos vossos pés. Onde foi feito isso? Abre lá em Atos 10, versículo 51. Ou veja aqui no que ele vai projetar aqui para nós. Ó. Atos 10, 51. Projeta aí para nós. Não tem? Então vamos lá para o texto. Atos capítulo 10. Versículo de número... eu errei aqui. Pera lá. Vamos lá. Vamos voltar para o texto aqui. Eu que errei a referência, né? Foi isso, né? Atos, capítulo 13, versículo 51. Me perdoe. Atos 13, 51. Isso. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. O que os discípulos estão fazendo? O que eles queriam ou o que o mestre mandou? Sabe quando você ministra para o seu coração e fala assim para ele:
aquietai-vos. Aquieta coração. É só fazer o que o mestre mandou. É só seguir a ordem do mestre. Irmãos, todos os lugares vão nos receber? Qual o preço da missão? Qual o preço de ser discípulo de Cristo? Ser acolhido ou ser rejeitado? Irmãos, ser rejeitado nos leva à identificação com o mestre. Quer ouçam, quer deixam de ouvir. A sua obrigação é compartilhar a mensagem da salvação. Mas eles têm semblante duro. Eles têm coração obstinado. Mas sua função não é abrir o coração e a mente. Sua função é proclamar as verdades do Evangelho. Percebe o que o discípulo tem que fazer? O discípulo tem que fazer o que o mestre mandou. Não é para o discípulo ter expectativas além daquela que o mestre disse que é para ter. Mas o mestre não deixa esses discípulos no vácuo. Se você começa o versículo de número 16, deixa eu dar um salto aí para ele diz assim, olha, eis que eu vos envio como ovelhas para um lugar muito acolhedor. Tem um spa lá, piscinas sulfurosas, águas termais para você se cuidar. Afinal de contas, né, irmão, você é filho do rei, né? Não é o que está escrito aí. O que está escrito aí é, eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. O que se exige do discípulo é prudência, mas o local já está definido pelo mestre. Ovelhas no meio de lobos. Por isso que a voz do bom pastor, Cristo, e a voz dos pastores que cuidam do rebanho de Cristo tem dupla missão. Guarda isso no seu coração. Todo pastor tem que fazer isso, viu, irmão? Se você estiver bravo com o seu pastor porque ele faz isso, muda o seu coração. Você está vendo de forma errada. Ele precisa cuidar das ovelhas e espantar os lobos. Percebe a missão? Cuida das ovelhas e espante os lobos. Alimente as ovelhas, arrebanhe as ovelhas, proteja as ovelhas, nutra as ovelhas de cuidado. Alimente as ovelhas com a voz do pastor, mas coloque de lado aquilo que não é ovelha e espante aqueles que são os lobos. Qual é a função do pastor? Cuidar e proteger. Mas pastor, isso é novidade, né? Não. Está lá em Gênesis. Quando Deus coloca o Adão no Éden, ele fala, cuidar e proteger. Já estava no Éden como missão ao homem, ainda no período probatório e obediente. Cuida e protege. Irmãos, qual é a nossa grande dificuldade com os homens hoje? Em sua maioria. Parece que nós temos uma geração que só quer ser cuidada e protegida. E que nos relacionamentos estão doentes. Estão doentes cuidando daqueles que estão sob a sua responsabilidade, estão doentes se relacionando com pessoas de igual idade do que ele. Pessoas que querem ser cuidadas e protegidas, mas não querem assumir a missão de cuidar e proteger. Vou dar um exemplo. Qual a dificuldade de levantar um presbítero na igreja hoje? Gigantesca. Porque o perfil não bate com o perfil bíblico. Simplesmente isso. Não é que a baliza pastoral, eclesiástica está muito alta. É que a baliza bíblica coloca padrões do reino de Deus que todo aquele que almeja estar como presbítero da igreja tem que atingi-la. Não dá para abrir mão dos princípios bíblicos. Não dá para sair colocando qualquer pessoa no presbiterato, porque presbíteros e pastores é o mesmo termo. Muda funções daquilo que faz na igreja, mas é o mesmo termo. Mas por que a gente tem dificuldade? Primeiro, caráter. Segundo, tem dificuldade em cuidar e proteger. O que os discípulos são colocados a fazer no início da igreja primitiva? A igreja está sendo espalhada, a perseguição vem contra a igreja está sendo perseguida. Os discípulos ficam em Jerusalém, no centro da perseguição. Por que eles não fogem, irmãos? Por que eles não vão para Samaria? Por que eles não vão para os confins da terra? Fogem do epicentro da perseguição. Porque para eles foi dado o privilégio de padecer por Cristo.
eles entenderam o que era isso. Para nós, discípulos de Cristo, caminhar com Cristo significa ter o privilégio de se assemelhar ao Senhor e padecer por Ele. Sofrimento faz parte da vida cristã. Você sabia disso? Bem-vindo, viu, meu irmão? Está procurando ajuda? Está procurando refúgio? O mestre te acolhe, te ajuda, te dá o verdadeiro refúgio, te alimenta, te encoraja. O mestre faz tudo isso, mas ele te chama para um discipulado sacrificial. Não tem discipulado cristão sem vida de renúncia. Ir para o meio de lobos. Eu queria dar um salto no texto e ir para o versículo 22. Olha que mensagem linda que tem para um discípulo aí, ó. Pra você pensar se você quer essa jornada. Ok? Olha que mensagem boa. Você será amado de todos por causa do meu nome. Vocês serão odiados. Odiados por quem? Por todos. Mas não é odiado por quem você é. Não é por causa de você. É por causa da sua identificação com o mestre. É por causa da palavra que você vive. É por causa dos princípios que você não renuncia. É por causa dos valores do reino que você coloca na mesa quando você está fazendo negócio. É por causa dos princípios que você diz assim, olha, eu até poderia, segundo os princípios desse mundo, mas eu não posso. Porque os valores do reino me impedem. E eu tenho que te dizer não. Daria vontade de dizer sim. Mas eu tenho que te dizer não, porque os valores do reino estão acima de mim. Eu estou identificado com o meu Senhor e eu passo pelo sofrimento, pelas angústias, pelas dores, por ser um discípulo de Cristo. Mas existe uma promessa final, não é verdade? O final do texto nos dará uma promessa. Aquele que perseverar, meu irmão, ainda não chegou ao fim. Continua perseverando. O discípulo tem uma certeza. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que nos chamou nos levará para as moradas que está reservada para nós, o povo de Deus. Versículo 23 continua essa boa mensagem para você e para mim, dizendo o seguinte: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, faça o quê? O cristão, olha que interessante. Testemunho, palavra testemunho no Novo Testamento é martureu, ou marturos, martírio. O que é martírio? Martírio lembra? Sofrimento. Então, o testemunho do discípulo é um testemunho em dores, em gemidos, em prantos e em sofrimento. A gente tem uma expectativa de testemunho irreal. É alguém chegar aqui na frente e assim, irmão, eu tenho um testemunho para contar. Eu era assim, agora sou assado. Eu tinha uma casa, agora tenho duas. Eu fazia isso, agora faço o dobro. Eu ganhava isso, agora ganho o dobro. Isso não é o testemunho cristão. O testemunho cristão era tudo que me fazia sentido se tornou perca por causa do evangelho. Eu renunciei tudo aquilo, porque todas aquelas marcas que eu ostentava culturalmente, socialmente, não têm valor algum diante do Rei dos Reis. Essa é a mensagem para o discípulo de Cristo. O discípulo não está acima do seu Senhor. O nosso testemunho é em sofrimento. Sabe quando você chega para o pastor e fala assim, pastor, tem uma irmã da igreja, ela está sofrendo tanto. E o pastor fala assim, glória a Deus. Como assim, pastor? Estou dizendo que ela está sofrendo. Amém, minha irmã. Se ela estiver sofrendo por causa do evangelho, se ela estiver sofrendo porque o testemunho cristão dela está sendo péssimo, é outra coisa. A gente tem que tratar caráter de vida. Mas se ela está padecendo por ser um discípulo radical de Cristo, vamos orar para que Deus a fortaleça, para que diante de todo o sofrimento ela permaneça perseverante até o fim. Dando mais algum salto aí no texto, o Senhor Jesus, lá no versículo de número 34, diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz.
à terra. Não vim trazer paz, mas irmão, isso é tão bom pregar um Deus de amor, não é? Você despe Deus de justiça, tira dele ira, porque não vende, né, Heber? Musicalmente é difícil, né? Vamos cantar sobre a ira de Deus, né, meu irmão? Não, vamos cantar sobre o amor de Deus. Aleluias, que bênção, essa igreja é muito amorosa. Mas o texto que nós estamos lendo sobre um discipulado radical fala: não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada, divisão, continua no texto, entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. E aí vem o ápice. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria... Quer ser discípulo de Cristo, irmão? Quer ser? Os inimigos serão os da sua própria... Pastor, ora por mim, porque meu filho se levantou contra mim. Irmão, olha para as Escrituras. A gente vai orar pela salvação dele, para que Deus ilumine o entendimento dele, para que ele se arrependa, para que ele se converta, que ele se depare com Cristo no meio do caminho da vida dele, e que ele se prostre diante do Senhor. Mas isso é obra do Espírito Santo. Mas o que está prometido no Evangelho é que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. A mulher se converte, o marido não. Pensa a dor dessa mulher. Chega em casa, o marido pede a ela coisas que o Evangelho a proíbe de fazer. E ela tem que dizer não para ele depois de anos dizendo sim. Não por causa dela, mas por causa do testemunho cristão. Por causa da fidelidade ao Senhor. Práticas pecaminosas são interrompidas no lar. E aquele que se converte se alegra porque ele está vivendo em santidade, mas aquele que está na impiedade é tomado de ira. Porque o Evangelho tirou algo que estava confortável para ele. Percebe, irmão? O pai se converte, o filho não. O filho se converte, o pai não. A casa fica dividida nos princípios de seguir a Deus ou não seguir a Deus. E aquele que está fiel ao Senhor, ora pela sua casa, testemunha dentro da sua casa, serve os da sua casa. Mas acima está o Senhor. Ele serve dentro do testemunho cristão. Sabe quando alguém diz assim: nós devemos ser obedientes a um pastor até quando ele estiver obediente às... Isso vale para o lar, meu irmão. Isso vale para toda esfera de relacionamento de poder. Nós somos obedientes às autoridades até quando? Até quando, meus irmãos? Até quando eles estiverem pautados nas Escrituras. Você vai fazer tudo o que o seu marido te pedir. Até quando? Dentro dos valores das Escrituras. Você vai fazer tudo o que a tua mulher te pedir. Até quando? Dentro dos princípios das Escrituras. Mas ele te pede algo que viola a sua consciência com Deus e você vai dizer não. E aquele não vai trazer paz. Aquele não vai trazer conflito, vai trazer guerra. O Senhor Jesus não está alimentando uma expectativa de um discipulado radical mentiroso. Ele está dizendo, vai ter dores, vai haver sofrimento, vai haver divisão, vai ter casas, irmãos, onde todo mundo se converte. Olha que maravilha. Nós temos demonstração disso nas Escrituras. Pai, mãe, filho, a casa inteira se rende ao Senhor. Que maravilha. Mente renovada e coração transformado para todos. Mas a casa onde um se converte, 2 se convertem, e os outros ficam na luta constante entre ver o testemunho cristão e negar as verdades de Deus. Ver a fidelidade dos seus pais e abominar o relacionamento do Deus dos seus pais para com seus pais. Isso é o Evangelho, meus irmãos. Eu queria encerrar fazendo 3 observações. Primeira, ser discípulo de Cristo é dizer, Senhor, governa sobre a minha vida. Tira tudo que não te pertence no meu testemunho cristão. Me despe das convicções pessoais que me afastam de ti. E que em mim se consolida o homem que se molda à estatura de Cristo, o varão perfeito. Segundo, Cristo
que nas minhas dores mais insuportáveis, eu seja revestido de força do Espírito Santo para passar as mais terríveis provações desta vida, se for por causa do Evangelho. Porque se for por causa do Evangelho, eu quero perseverar até o fim, mesmo que isso me custe a própria vida. Terceiro lugar, me ensine, Senhor Jesus, a distinguir, me dá sabedoria para, num ambiente de inimizade com os da minha própria casa, poder continuar vivendo para a tua glória e, no que depender de mim, santificar aqueles que estão debaixo do meu governo através do testemunho de vida. Irmãos, nós só podemos ser discípulos de Cristo se caminharmos conforme o Mestre manda, se caminharmos conforme os desejos do nosso próprio coração e as paixões da nossa carne. Não há esperança. A nossa jornada tem um fim e uma expectativa firmada nos valores deste mundo, mas que não correspondem àquilo que Deus prometeu. Eu queria que você lembrasse comigo que a ceia do Senhor é onde isso se evidencia. Qual foi o lugar que levaram o nosso mestre? Qual foi a coroa que deram para ele? Qual foi a bebida que entregaram no momento da sua sede? Qual foi o reconhecimento das autoridades desse mundo? Do grupo mais chegado, o que lhe aguardou? Entre aqueles que eram seus discípulos mais próximos, qual foi o companheirismo que ele teve? Ele padeceu sozinho naquela cruz, mas ele foi fiel até o fim. Ele veio para cumprir a vontade daquele que o enviou. Nós, como discípulos de Cristo, temos que cumprir a vontade daquele que nos envia. Senhor, continue nos enviando ao mundo, ainda que o ambiente seja hostil. Amém, meu irmão?